Shalom, graça e paz a todos vocês. Estamos aqui em mais esse momento, para mais esse Manancial Cast, né? Que bom que você está aqui conosco em mais esse momento. Que Deus possa abençoar a sua vida, sua casa, sua família e a sua história. Hoje eu convidei, então, a nossa pastora para estar aqui falando junto comigo um pouquinho sobre família, tá bom? Então, tenho certeza que Deus vai tratar, vai ajustar, vai adequar, vai organizar a nossa vida e nós vamos então aqui partilhar um pouco sobre a nossa família, sobre o conceito da família em Deus, para que nós possamos então avançar e a sua família ser bem sucedida e romper diante das dificuldades. Meu bem, pastora Alessandra? Amém, shalom. Vamos falar sobre família, porque esse é um tema muito relevante nesse século, a qual nós temos visto que a família tem sofrido muitos desafios, mas com Deus nós rompemos. E vamos avante. Muito bem, então vamos começar então a pontuar sobre a importância da família, bem. Nós que já temos já aí algumas décadas, já quase 3 décadas já juntos, já em família, quero que você fale um pouquinho sobre família. Eu acredito que a família, ela é a base de tudo na vida do ser humano. Se não existisse família, né? Se Adão não tivesse recebido Eva, e nós vemos que mesmo depois do pecado, a Bíblia enfatiza que eles tiveram filhos. E então a família, ela foi plantada no coração de Deus, e Deus sonhou com a família, Deus, ele abençoou e a família precisa ser amparada em todo o conceito para que nós tenhamos uma sociedade bem-sucedida, para que em todos os lugares nós possamos ver que o que Deus sonhou está dando certo, que é a família. A família não pode desmantelar, não. A família tem que ser cuidada. Nós precisamos dar ênfase à família. Porque o que é o trabalho sem a família? O que é a igreja sem a família? Imagine as pessoas que vivem aí debaixo da ponte, não têm uma família. Olha a situação que as pessoas vivem. Então, a família é o ponto de partida do ser humano, eu acredito. Eu acredito que a família é tudo. Você que está nos acompanhando, gostaria então que você deixasse já aí o seu like, tá bom? Que você então se inscrevesse no nosso canal e vai aparecer também aí, né, o nosso Instagram, tanto o meu quanto da pastora, no decorrer então desse cast, que você possa então ir lá nos seguir para receber informações, direções sobre aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Bem, quero que você fale um pouquinho sobre toda essa complicação que nós vivemos em família, até mesmo no quesito governamental, no quesito, então, sociedade, como que está corrompido isso daí e como que as pessoas têm, então, levado as pessoas a desacreditarem na família. Da mesma forma que Deus, ele ama a família, que Deus quer que a família seja bem-sucedida, porque o sonho de Deus, a vontade de Deus é que a família seja bem-sucedida, eu acredito. E da mesma forma, o nosso adversário, Lúcifer, ele também, ele tem o olho na família, só que o foco dele é destruir as famílias. Então eu vejo que ele faz tudo sendo oposição a Deus. Então ele é contra a família. O que ele quer? Ele quer destruir. Ele quer filhos nas drogas, ele quer filho na destruição de pensamentos de caráter, mudando identidade. Agora estão dizendo que a criança pode ser o que ela quiser e nós sabemos que não, porque mesmo que o governo venha dizer que os nossos filhos é dele, mas isso é uma mentira, que os nossos filhos é de Deus primeiramente e é nosso. Então o inimigo, ele quer desvirtuar tudo, quer destruir tudo. Né, querendo que o homem acredite que é a mulher acredite que é homem, então tá tudo mudado. Isso é modernidade e vai piorar cada vez mais. Só que a família, ela nunca vai perder, eu acredito que ela nunca vai perder essa base de família, que é pai, mãe e filhos. E a partir de outras coisas, cada um decide como vive. Ninguém pode, né, dizer, não, você não pode querer ser o que você não nasceu para ser. Não, cada um pode ser o que quiser. A partir do ponto que ele acredita, Deus deu livre-arbítrio para o homem. Mas não que eles possam mudar o que de verdade é, o que a Bíblia diz.
que a família, ela é pai, mãe e filho. E assim vai ser na escola, assim vai ser na igreja, assim vai ser na sociedade. Por quê? Porque família vai ter o ponto de partida de que a Bíblia diz, para todos aqueles, né, que creem, que querem, mas aqueles que não querem também vão caminhar do jeito que é. Só que cada semente, boa ou ruim, elas terão suas consequências, mas não que eles vão conseguir mudar, porque família vai ser sempre do ponto de partida que o Senhor quer que seja, né? Da mesma forma que foi plantado no Éden. Adão, Eva e os filhos. Então, é homem, mulher e os filhos. E assim de geração em geração, até Jesus voltar. Eu acredito que as portas do inferno não vai prevalecer contra a família, assim como ela não prevalece contra a família, que é a igreja. Nós percebemos sempre assim sobre uma dualidade, né? A dualidade, então, ela Sim, existe desde o início de tudo, né? Logo depois que Lúcifer, então, se rebelou contra Deus e foi, então, destronado, então, da sua posição e foi, então, lançado para a terra, nós percebemos essa dualidade, né? Entre céu e inferno, entre luz e trevas, entre bem e mal. E tudo que Deus, então, cria, nós percebemos que o diabo, ele tenta, então, destruir. Porque o que ele quer é frustrar a construção original de Deus, né? sim, Então, quando Deus constrói algo, ele quer ir lá, então, e conduzir o homem a entender o contrário daquilo que Deus, então, fez. Quando Deus, então, estabelece o homem, ele estabelece também a mulher, a sua ajudadora, e dá, então, uma determinação, que era para que o homem, então, dominasse, que era para que o homem, então, governasse, e que era para que o homem multiplicasse, então, aqui, segundo a sua espécie. Ou seja, nós então percebemos que aí ele entra então através daquela serpente no Éden, e dali para cá ele vem tentando convencer o homem a mudar então o seu padrão de viver. E assim nós temos vivido e olhado para uma sociedade que está caminhando então para um colapso, né? Onde as pessoas elas estão perdendo a credibilidade, perdendo então a esperança, perdendo então até mesmo a fé sobre a família, né? Há um dado muito importante que 80.573 pessoas se divorciaram em 2021 no Brasil. Olha, é muita gente. 80.573 pessoas se divorciaram então no Brasil. Talvez você é uma das pessoas que nós estamos falando aqui. Alguma das pessoas que infelizmente teve seu casamento rompido, teve a sua família então quebrada. E nós, por exemplo, eu e a pastora que viemos então de uma família, digamos que destruída, né? Onde então nós não convivemos com um ambiente onde o pai e a mãe e nós estávamos ali por perto, nós então entendemos que isso há um grande prejuízo para a sociedade, para a nossa vida, para as pessoas, porque eu mesmo, bem, eu fui muito atingido por essa situação. Eu sempre quis ter a minha família, né, junto e nunca consegui. Acredito que você também, né? Diga sobre um pouco essa destruição que é causada através, então, de uma separação. O que eu passei em família, assim, porque eu não tive, não vivi com os meus pais, vivi com os meus avós. E os meus avós, por incrível que pareça, a gente nunca, acho que eu nunca conversei sobre isso com você, mas os meus avós, eles também eram separados. Então, eles até viviam junto, mas eram separados. Então, eu tenho, assim, a base do que é viver numa família separada, né? Tanto junto como em casa mesmo. Eles eram então, as pessoas mais antigas, né? Tentavam. Não, todo mundo sabia que não eram juntos, mas estavam ali, mantendo a vida ali. Minha avó ia para casa da mãe dela em São Paulo, ficava bastante tempo. Então, é muito difícil. Você vê, você não tem aquela liga, né? De ver os seus pais juntos, de ver o que a gente vê nas novelas, né? Que nem eu, que era uma noveleira, gostava muito de novela, porque as novelas eu acredito que elas trazem uma base também para as pessoas. Então, tem o pai, tem a mãe, chegou da escola, a mãe, o pai, mas a gente que não teve, então nós olhamos e não vivo isso, né? Não vivi isso. Tanto é que quando eu fiz 30 semanas mesmo, eu procurei na minha infância, falei, uai, não tive pai, cadê, né? Não tive pai na minha infância. Foi buscar as Foi muito memórias e difícil, não foi encontrou, buscar as né? minhas memórias e foi assim o momento mais difícil do meu 30 semana, foi esse. Foi eu procurar, né, na minha infância. Meu pai eu não achei.
Falei, puxa vida, né? Eu conheci meu pai com 12 anos. Eu não tive pai, nem conhecendo ele eu não tive pai. Então eu acredito que é muito difícil para a criança, né? E eu acredito que é mais difícil ainda a criança ver os pais juntos e depois os pais se separar, porque eles já têm uma base de família e aí de repente quebrou. É muito difícil e eu acredito que a cabecinha de uma criança precisa ser muito firme, né? Como graças a Deus, Deus manteve nossa cabeça firme. Nós não buscamos o mundo, não buscamos a prostituição, as drogas nem nada, mas vivemos aí solto, como uma folhinha. E o Senhor protegeu e cuidou das nossas vidas, né? Eu acredito. Você percebe que há um prejuízo muito grande, né, para o crescimento do ser humano, né, a cultura e o padrão, quando ele quando ele cresce em um ambiente fora do convívio daquilo que Deus planejou para ele viver. Porque Deus não planejou para que o homem vivesse só, para que o filho crescesse sem o pai. Não, Deus ele planejou com que ali ficasse. E quando nós olhamos para a história dos nossos patriarcas, né, como Abraão, como Isaac, como Jacó, você percebe então esses patriarcas realmente ajudando os seus filhos, né, proporcionando os seus filhos, e os seus filhos então seguindo a mesma ideia do que os seus pais então estavam construindo. Você vê então a geração Abraão, Isaac, Jacó, José. Você vê então uma sequência de pessoas que estavam então alinhados ao propósito que Deus ele tinha então para a vida. Você está aqui numa conversa, acredito eu que muito interessante, né? Onde eu e a pastora estamos aqui falando um pouquinho sobre família, sobre a importância de ter uma família. E se você está gostando, deixe seu like e já envia esse vídeo para algumas pessoas que você saiba que possa estar passando por algum tipo de dificuldade, algum tipo de situação contrária, que você possa então nos ajudar a divulgar aqui esse trabalho e esse vídeo em nome de Jesus. Meu bem, quero que você fale agora sobre a importância de você criar filhos no caminho do Senhor. Você que então é uma cuidadora de filhos, uma super protetora de filhos, né? Você que decidiu durante a nossa caminhada a então não trabalhar, para que você pudesse então criar os nossos filhos e cuidar deles, né, de uma forma bem assim presente, né, bem assim perto, né. Fala um pouquinho sobre isso, até você ter um projeto, né, de um livro aí que um dia vai sair em nome de Jesus, que é Temos Filhos, né? Sim. Então quero que você fale sobre isso, sobre filhos, a criação de filhos no altar, a dificuldade que as mães podem ter, como que elas podem então lidar com esse tipo de situação, porque as crianças, no fundo, elas querem o que nós ensinarmos para ela que é bom, porque, né, se nós não mostrarmos para ela, elas nunca vão saber. Fale um pouco sobre isso. Criar filhos no altar, às vezes as pessoas podem até achar que é difícil, mas eu acredito que é mais fácil. Porque o Mais fácil quando a pessoa tem um entendimento que é fácil, né? Sim, é mais fácil. Eu acredito que é mais fácil por quê? Porque você não faz o trabalho sozinho. Então, você tem a ajuda ali do Espírito Santo, você tem os desafios que elas vão encontrar lá fora, a diferença quando elas chegam diante de uma brincadeira, de uma dança, elas chegam diante de situações que elas precisam rejeitar. Mas isso a gente trabalha muito bem fazendo o que a Bíblia diz para fazer, inculcar nos nossos filhos o que é certo em casa. E tomar cuidado também com as correções perto das pessoas, porque os nossos filhos, eles são como todos os outros. Eles sentem vergonha, eles se sentem intimidados. E então, eu acredito que pode ser sim um desafio a partir do momento que nós tomamos essa decisão, como eu. Você sabe que eu sou uma pessoa bem firme nas minhas decisões em criação de filho. Então, eu com ele sou 8 ou 80, pode, não pode, não pode. Às vezes, se eu dou uma brechinha, eles já começam a falar, opa, tá vendo? Não pode, então vamos arrancar, vamos jogar, vamos tirar, porque não deu certo. Nós tentamos dar uma... Não pode. Aí eles aceitam, por quê? Porque eu já venho ensinando isso, né, desde pequeno. Às vezes as pessoas falam, mas é muito pequeno, é bebê, você vai falar? Não, você tem que ensinar desde bebê, porque você já vai plantando a sementinha boa. E quando eles crescem,
eles já estão com a plantação ali, é só você colher. Aí a gente fala, não, a hora que tiver aí com uns 10 anos, eu começo. Não vai para cá, não vai para cá. Mas se você não ensina já desde o início, para eles aceitar depois é mais difícil. Porque eles já vão estar formatados da forma que da outro jeito foi. Então, eu já vou colocando na forma. É a mesma coisa você falar assim, eu quero fazer um bolo coração, mas eu vou deixar ele nessa forma quadrada e depois eu corto o coração. Por quê? Se você já tem uma forma coração, coloca na forma coração. Então, nós vamos nesse caminho, né? Eu vou nesse caminho com meus filhos. Eu vou desde pequenininho, já nasceu, já coloco louvor, já vai crescendo, já coloco ali os desenhos bíblicos para eles aprenderem. Ó, não tá lendo a Bíblia, mas vamos assistir um desenho bíblico, vamos partir pro louvor. Tem os joguinhos dele, tem as brincadeiras deles, mas sempre ensinando. Ó, você tá vendo o que ele falou? Isso não é legal. Então, tô sempre ali do lado, tô sempre presente, e ele sempre me conta, olha, mãe, isso e aquilo, né? Esses dias mesmo teve um caso que um amiguinho do Lucas na escola chamou ele de idiota porque ele não assistia determinado desenho. Então, já dentro do carro, ele, ai, mãe, meu amigo, tal, né? E eu só ouvindo, eu falei, você é idiota? Ele, não sou, mas ele me chamou. O Isaac falou assim, ô Lucas, não se importa, fala pra ele que você é de Deus e pronto, você não assiste, acabou. Então, quer dizer, é um ajudando o outro. Quando você ensina, você vai pro caminho mais fácil. E quanto antes você ensinar, melhor. Porque se a gente não ensina agora, eles vão aprender o ruim. E para você tirar o ruim, dá um pouco mais de ferida. Machuca um pouco mais. Então, vamos começar já cedo. Provérbios 22:6 diz assim: eduque a criança no caminho que deve andar, e até o fim da vida ele não se desviará dele. Isso é essa palavra que eu sigo, porque com o Rafa foi esse processo, né? O Rafa foi criado ali na chincha, muito pesado, e às vezes ele até tem um pouco de trauma, né? Ah, mãe, não sei o quê. Mas eu peguei pesado mesmo, porque ele mesmo, depois ele falou, olha, tá vendo? Eu fazia isso, fazia aquilo, mas a mãe nunca concordou, né? Meus pais nunca concordou. Então ele voltou e ele falou, ó, então dá certo, esse é o caminho. E é assim, e com esses dois, que são os menores, que é a Débora de 18, e os dois menores, o Isaac de 9 e o Lucas de 7, vai ser um pouco mais apertado, porque eu já vou ensinar coisas que eu não ensinei para o Rafa, que eu vou ensinar para eles, que a hora que eles chegar, eles já vão estar já com a mente bem aberta. Falar, não vou para esse caminho não, porque já teve sofrimento na família. Então, arrancou, acabou. Você vê que há uma grande importância na vida, então, dos pais, né? Na vida dos filhos, através, então, dos pais. E nós vamos, então, observar que as pessoas, elas sempre culpam alguém, né? Então, por exemplo, a pessoa que trabalha, ela vai culpar alguém que cuida das crianças. A pessoa que, então, ela vai culpar que a escola, que a sociedade, que as pessoas que estão, então, na vizinhança. Claro que tudo isso influencia, né? À medida que nós, então, deixamos com que os nossos filhos fiquem com pessoas, então, que têm culturas diferenciadas, nós, então, corremos um sério risco de perder, então, a cultura da qual nós queremos implantar. Eu percebo duas culturas muito fortes, né, que há. Até então, são as duas culturas descendência, então, de Abraão, né, que é, então, o povo de Israel, né, o judeu ali que realmente leva uma cultura muito afinco sobre os seus filhos, mostrando, então, a maneira deles fazerem, e também o povo ismaelita também, né, que eles também levam também uma cultura de uma forma muito forte, né, Sim. que eles levam realmente ali os filhos a entenderem, a fazerem e a se transformarem aquilo que eles, então, acreditam. E hoje, no século XXI, eu não percebo as pessoas hoje se importando tanto quanto isso. Já reparou sobre isso? As pessoas, elas não estão se importando tanto. Porque eu vejo pessoas que são cristãs, pessoas que têm, então, a fé, têm a convicção, sabem, então, realmente o que estão fazendo diante da vida com Deus, porém, diante das circunstâncias, abrem a mão para que os filhos, então, façam aquilo que eles acham que eles têm que fazer. Eles não colocam a cultura, eles não estabelecem uma cultura, né? Não tem uma cultura em casa, deixa a coisa correr frouxa, né? E aí...
É onde dá o problema, porque o que que uma criança pequena sabe? O que que ele sabe do corpo dele? O que ele sabe do que ele vai comer? O que ele sabe do que ele... A criança, ela tem que ser conduzida pelos pais. E quando nós conduzimos, a criança, ela te agradece, porque ela não sabe. Ela tá num penhasco. Ela não tem o entendimento que se ela pular, ela vai, né, se ferir, vai morrer. Ela não sabe. Então, você tem que ensinar. Ela vê ali um veneninho de rato que parece uma balinha. Se você não falar para ela, isso aqui é um veneno, vai matar, vai machucar, vai doer, ela não sabe, ela vai pôr na boca, né? Eu até tenho muito esse Ela vai cuidado. experimentar, né? Eu tenho muito esse cuidado, né? Às vezes, quando eu ia no mercado, eu via lá, gente, isso aqui não pode estar aqui. Quantas vezes eu cheguei lá no mercado e falava, Rafa, muda isso nesse lugar. Tem que estar no alto, porque isso para um bebê parece uma balinha. E ali, né, a gente tem que sempre estar tirando o que não é bom diante dos olhos dos nossos filhos. Nós temos que ensiná-los, nós temos que mostrar para eles, tá vendo isso daqui, ó? Isso daqui não é legal. Ah, o Isaac mesmo, mãe, mas por que você não me falou que isso era palavrão? Não sabia. Não sabia, mas se você não sabe, não fala. Pergunta antes. Então a gente está sempre conversando, sempre ensinando, porque os nossos filhos não sabem. Você fala um palavrão, se a pessoa fala um palavrão, ele não sabe o que é um palavrão. Ele apenas vai repetir o que ele ouviu. Sim. Mas quando ele repete, se assusta, fala, oh, que é isso? Não, peraí, mas isso é um palavrão, não pode falar. Ah, então tá, ok, não vou falar, porque é um palavrão. Né? O Lucas pergunta, mãe, mas isso é palavrão? Não, não é palavrão. Mas ele quer saber o que significa, mas não é palavrão. Então a gente tem que ensinar, não pode deixar não. Então veja, eu quero que você que está nos acompanhando aqui nessa conversa sobre família, que você coloque aí nos nossos comentários aí, coloque aí nos comentários aí, eu vou cuidar da minha casa. Amém. Você precisa cuidar da sua casa. Você precisa olhar para a sua casa, olhar para a sua família e entender que a sua família é o seu bem, o seu maior patrimônio. Porque as pessoas correm atrás da riqueza, correm atrás das profissões, correm atrás então de todas as coisas externas aqui dessa terra e acabam deixando de lado, né, algo tão importante, tão precioso, que pode fazer uma grande mudança, que é então a família. Deixa os filhos então ser educados pela sociedade, ser educado então pelo sistema que existe, Até passam a responsabilidade, né? passam a responsabilidade, né? Ó, cuida, né? Faça, né? Ó, implanta o que vocês quiserem implantar. É como você pegar, você pode ter gerado então uma criança, essa criança pode ter vindo então do coração de duas pessoas cristã, mas se você colocar ela perto então, ou sendo educado por uma pessoa que seja, sei lá, qualquer outro tipo de, não vou nem dizer religião, mas algum tipo de crença, aquilo vai influenciar a vida então das crianças e aí depois você perde essa situação. Então, nós precisamos do quê? Cuidar, olhar para a nossa casa, olhar para a nossa família e realmente fazer valer a pena. Então, eu quero repetir e pedir para você, assuma hoje a responsabilidade de cuidar da sua casa. Cuide da sua casa, seja você o homem, seja você a mulher, ou quem sabe seja você o jovem que está assistindo, ou até mesmo, quem sabe, uma criança que está assistindo agora. Se você é um jovem, ou se você então é uma criança que está nos assistindo, coloque no seu coração para que você venha cuidar da sua casa, implantar o reino de Deus aí. Onde você está, com seu pai, talvez os seus pais tiveram outras crenças. Talvez os seus pais foram ensinados de forma diferenciada. Esteja orando, apresentando ao Senhor. Nossos pais, por exemplo, minha mãe sim veio de uma crença, né? Agora, meu pai não tinha uma crença, né? Ele não tinha, então, a ideia cristã, ele não tinha, então, uma fé, e ali, então, nós levamos, então, essa fé até ele, e ele, então, partiu salvo, então, nessa terra, como foi o caso também da sua mãe, né? E assim, muitos da nossa descendência têm, então, vivido sobre isso, mas porque alguém se posicionou, né? Coloque assim, eu me posiciono. Eu me posicionei. Importante. Você também se posicionou, né, bem? Sim, me posicionei. Porque, como nós falamos de família, nós temos ali o convívio. Então, naquele convívio, você vai absorver o que aquela família passa para você, né?
como seja tia, tio, os parentes que estão ali. Aí, quando você tem esse convívio, você precisa decidir. Você tem que decidir. Não importa o que eles estão falando, o que eles estão fazendo, mas eu decido fazer diferente. É um jovem que os pais não vão para Jesus, mas você vai. Então, eu decido. Na minha família, falavam palavrão, mas eu não falava. Bebiam, mas eu não bebia. Então, eu tomava minhas decisões, né? Não, isso não é para mim, eu não quero. Então, nós precisamos decidir. Vai doer, vai machucar, não serve. Nós precisamos descartar. E ensinar os nossos filhos também, porque as drogas vão chegar até eles, Sim. convites vão chegar até eles. Nós precisamos ensinar eles a descartar. Descarte, que não é bom, descarte. Jogue fora. Isso, e precisamos nos posicionar sobre essa situação. Então, posicione-se, né? Posicione-se, então, diante da sua fé, da sua crença, da realidade e leve essa cultura. Porque, veja, né, bem, quando nós paramos e estabelecemos a cultura em nós, automaticamente nós criamos, então, ali uma sequência. Um molde, né? Um molde onde nós, então, moldamos então o Rafa, que ele já tem já sua família, já está seguindo. Amém. E agora, então, os outros filhos também já estão crescendo nesse padrão e cremos que, quando eles, então, se casarem, constituírem família, esse modelo vai ser reproduzido, né, diante da nossa geração. E esse é um grande desafio de cada uma das pessoas, né? Não é só ser cristão. Sim. Talvez você é uma pessoa que tenha fé cristã. Talvez você é uma pessoa que tenha, então, uma vida até mesmo com Deus. Mas eu te pergunto, e a sua família? Nós temos dito muito uma frase que nós não geramos filhos para irem para o inferno. Nós geramos filhos para serem sacerdotes do Senhor. Amém. Homens e mulheres cheios de Deus, cheios da presença do Senhor. Então, o sacerdócio no lar é o quê? Eu assumir a responsabilidade da minha casa. Você, meu irmão, que está nos assistindo, acompanhando a esse cast, você, o homem, o chefe do lar, se posicione. Posicione-se, então, na sua fé, na sua vida. Eu me lembro que quando, então, eu fui para a igreja, eu fui primeiro. E quando eu fui primeiro, a pastora, como ela era, então, vinda de uma família bastante tradicional e onde ela teve várias experiências contrárias à fé cristã, ela teve uma resistência, não foi, meu bem? Sim. Ela teve uma resistência de poder, então, vir para a fé cristã. Mas eu me posicionei. Eu disse para ela, não, essa é a fé que nós vamos seguir, que nós vamos viver. E aí, você vem comigo ou você não vem? E aí, então, ela rapidamente, né, questão de dias já, se posicionou, veio e hoje nós estamos servindo ao Senhor há mais de 25 anos já, passando já diante do Pai. Então, você precisa se posicionar. Ok? Amém. Você precisa se posicionar na sua fé. Você, sacerdote. Agora, talvez você é uma irmã que está nos acompanhando e a sua família ainda não serve ao Senhor. Talvez o seu marido, talvez os seus filhos. E aí você, então, eu vou continuar orando, vou continuar aqui vivendo. Não, você precisa se posicionar e arrancar, então, do mundo, arrancar, então, sabe, dessa cultura errada, né, a sua família. Você precisa trazer elas para o reino da luz. E a Bíblia diz que isso é por força, é por esforço. O reino de Deus, ele é tomado à força. Então você precisa se posicionar, você precisa então realmente lutar contra o diabo, batalhar diante da situação para que o inimigo não venha então usar a sua vida e destruir os seus passos. Sim. Não é verdade, bem? E eu ouvi um testemunho de um pastor falando sobre uma mulher, né? Que o marido dela não era cristão e ela estava ali mais que jogando o marido para o mundo, porque ela até rejeitava o seu esposo, ela estava na igreja e ele não, ela rejeitava, ela tinha suas próprias vontades e um dia esse homem caiu em adultério. E esse pastor falando que achou estranha a reação daquela senhora, falando, olha, meu esposo caiu em adultério e agora eu vou me separar dele. Ou seja, aquele ar assim, tipo, agora eu tô livre. Mas, veja bem, quando nós falamos trazer por força, nós falamos, como o pastor disse, é na oração.
nós oramos e nós de verdade queremos que aquela pessoa tenha uma mudança, que aquela pessoa tenha uma transformação. Por quê? Quando aquela pessoa tem uma transformação, o Espírito Santo de Deus vai lá e ele cura o coração, porque da mesma forma que ele nos resgatou, ele resgata também. O filho resgata o marido, resgata a esposa, resgata os familiares. Então nós devemos crer. Então, isso é muito importante, né? Não é se livrar. Às vezes a pessoa acha que é se livrando, né? Essa pessoa não é convertida, sair de perto de mim. Não. Nós temos que querer mesmo a conversão dos nossos familiares, querer que eles sintam o amor de Jesus como nós sentimos. E uma coisa muito importante que eu aprendi no começo da minha conversão foi que quando nós corrigimos os nossos filhos, nós precisamos corrigi-los sim com autoridade, mas os nossos olhos precisam olhar para eles e falar amor. Porque muitas vezes nós corrigimos nossos filhos e os nossos olhos estão falando, eu odeio isso que você está fazendo. Você não está me alegrando. Então, você precisa corrigir com autoridade, mas da mesma forma amar. Tem pais que deixam de falar com seus filhos porque os filhos não fazem o que eles querem. Não, eu vou fazer por força, agora você, né, é meu inimigo. Não, vamos conversar, olha, não está dando certo, está fazendo desse jeito, mas eu te amo, eu te amo. Então, nós precisamos olhar com um olho de amor, olho de amor, porque a Bíblia diz que Deus traz os filhos com laços de amor, né? Com cordas de amor. Então, nós temos que ter essa corda também. Eu acredito que essa corda é os nossos olhos. Olhar para os nossos filhos, falar com eles com autoridade, isso não presta. E esse não é o caminho, e nós devemos olhar para ele e falar, eu te amo. Você está aqui numa conversa aqui sobre família, comigo então e com a pastora, e nós estamos aqui falando um pouquinho sobre o nosso entendimento, que a palavra nos ensina sobre família, sobre cultura, sobre então sacerdócio no lar, sobre posicionamento da fé cristã e sobre a sua vida, e nós estamos então caminhando para o final desse bate-papo aqui, e eu quero então aqui, meu bem, que nós façamos um resumo de tudo aquilo que nós falamos até aqui. Então, vamos pensar, Deus criou o homem, a mulher, para constituir família. Sim. Ok? Então, ele fez isso. Só que o diabo veio e tentou destruir. Tenta todos os dias destruir, porque o alvo dele é matar, roubar e destruir. Né? Só que nós precisamos nos posicionar como sacerdotes do Senhor, homens e mulheres de Deus que vão estabelecer uma cultura. Qual cultura? A cultura do reino em nossa casa, em nossa família. Se nós então pudéssemos aqui partir dessa terra realizados, seria se cada uma das pessoas que nós ensinamos estabelecesse o reino na sua casa. Pronto. Já seria extremamente importante. Porque através dali a geração ia crescer, a geração ia fazer, a geração então ia avançar. Então, nós nos posicionamos sobre isso. Não podemos terceirizar. Não espere muito do governo. Não é? Não é obrigação deles? Não é obrigação deles. E outra, a cada dia que passa, nós estamos percebendo mais leis, mais formas que vão desvirtuando o processo da família. Nós precisamos tomar muito cuidado sobre isso, né? Então, nós precisamos ter uma base, nós precisamos ter uma fé, né? Ainda alguém disse assim, né? Que quando as pessoas pegam uma Bíblia e talvez queimam, né? E aí pega então ali um Alcorão, né? E vai queimar também ali diante das pessoas muçulmanas. Elas não fazem isso. Por quê? Porque a fé cristã, ela não é respeitada tanto quanto a fé muçulmana, por exemplo. Porque eles têm medo realmente agem por morte. Exatamente. Né? Então, ou seja, como nós somos pacatos, serenos, nós precisamos o quê? Defender a palavra dentro de nós, Sim. dentro da nossa casa e dentro da nossa família. Então, criar uma cultura onde eu creio, minha família crê e as pessoas que estão perto de mim, eu vou então derramar também desse ambiente, dessa situação para outras pessoas, não é isso? Então não espere isso. Não espere a educação dos seus filhos virem então das escolas. Não esperem então a educação dos seus filhos virem então de terceiro. Nós somos responsáveis com a nossa vida. Com certeza. Nós precisamos cuidar do nosso maior tesouro, que é a nossa família. E o mais importante, quando nós partirmos, nós não vamos levar dinheiro, nós não vamos levar nada. Pelo contrário, nós vamos deixar. E o que nós temos que deixar é legado. Isso. O nosso legado precisa ser na palavra, precisa ser uma família que vai ser uma família geracional de bênçãos para o reino.
Eu vou dar agora uma direção para os homens, na sequência você vai dar uma direção para as mulheres, para as mães, ok? Então você, homem, você, o chefe, o sacerdote do seu lar que está aqui nos acompanhando, quero que você assuma a responsabilidade do teu lar. Coloque aí nos comentários, eu assumo a responsabilidade do meu lar. Estabeleça o reino, estabeleça a palavra. Estabeleça a vida com Deus. Estabeleça, então, os princípios da palavra do Senhor. Determine, então, em sua casa, sobre a sua família, que você e a sua casa, como Josué um dia falou, serviremos ao Senhor. Isso eu faço e eu quero que também você faça. E não aceite de forma alguma perder a sua família para esse mundo caótico, ao meio então do sistema, que os seus filhos se corrompam, que os seus filhos então se desvirtuem. Não, se posicione e viva uma vida plena e abençoada no Senhor. Esse é meu conselho, minha direção para você, sacerdote do Senhor. Amém. E as mulheres também, cuide da sua casa com amor. Faça o que você tem que fazer com alegria. Não murmure quando você estiver cuidando, fazendo a comida para os seus filhos, brigando, reclamando. Porque família não é... Você ter uma família não é uma foto no Instagram, nem uma foto no Facebook, que você faz lá uma mesa bonita, de vez em quando, para tirar uma foto, veste os seus filhos bem vestidos, bem penteados. Mas família é dia a dia. É você ali, vai pro fogão mesmo, vai pro tanque. Se você tem alguém que te ajuda, glória a Deus, abençoe essa pessoa que te ajuda. Mas faça com amor, faça com temor diante de Deus, porque é a sua casa. E não deixe que nada lá de fora desse mundo traga para corromper a sua família. Cuide da sua família com amor, porque o reino de Deus será estabelecido na sua geração. E para você, filhos, que você possa, então, talvez a sua família não está ainda aos pés de Cristo, que você possa, então, ser o canal de Deus para que eles possam chegar ao Senhor. Talvez o seu pai, sua mãe, seus tios, seus avós, que eles possam chegar diante do Senhor. E vamos ser realmente e verdadeiramente cristãos de verdade, que temem a Deus e que estão decididos a vencer o diabo, ao maligno. Porque quando nós resistimos a ele, ele foge de nós. Amém. Quero que você ore pelas pessoas que estão conosco, meu bem. Amém. E libere uma bênção sobre a vida delas. Peça a presença de Deus sobre esses lares, sobre essas famílias, em nome de Jesus. Amém. Senhor, em nome de Jesus, aqui nós apresentamos as famílias, pedimos que o Senhor venha trazer sobre essas famílias a alegria do reino, a alegria do teu coração. Nós anulamos, Senhor, e repreendemos todo o mal, toda a investida do inimigo, toda obra contrária contra as famílias, nós repreendemos. Pedimos a Ti que haja paz, que haja harmonia, que haja sabedoria da nossa parte, para que nós venhamos conduzir a nossa casa na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E se você achar interessante, nós podemos organizar um programa também, né? Sobre família, né? Nós podíamos criar um programa sobre família para que saia, então, toda semana, né? Um tema especial, um dia na semana. Vocês podem mandar também. Sair, então, aí sobre família, né? E nós, então, irmos ajudando, então, a família. Se você achar interessante, deixa aí nos comentários aí, que aí nós vamos, então, nos programar e faremos, então, esse programa sobre família, tá bom? Nossa família para a sua família, para que assim nós possamos avançar e romper. Amém. Em nome de Jesus, tá bom? Deus te abençoe. Shalom a todos. Tchau, tchau.